uma salva de palmas. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, Pai, é nosso Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Se me dissessem no congresso passado que na vigília do congresso eu estaria no altar a pregar, eu não acreditaria. Não, isso é mentira. Mas a palavra do Senhor diz que
que o Senhor levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. E nós entendemos que não é sobre os nossos propósitos, é sobre os propósitos de Deus. Não é sobre os nossos projetos. Talvez você nessa noite nem sequer projetou estar aqui. Talvez a vigília te apanhou desprevenido. Talvez você já tinha uma agenda para este dia. Mas nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui nesse lugar para receber a graça, para receber a porção dele. O Espírito Santo neste lugar prepara sobre a tua vida uma unção nova, renovo, transformação. E ele quer trazer o entendimento da igreja que Deus se importa com cada uma de nós nesse lugar. Que ele está de olhos abertos, de ouvidos atentos a cada oração que sai deste lugar, a cada joelho que se dobra, a cada lágrima que é derramada, porque não existe ninguém nesse mundo que nos ama mais e que se importa mais com a nossa vida do que o próprio Deus. E falar nessa noite, pregar nessa noite, não foi difícil porque escolher um tema, porque quando veio a palavra de que pode ministrar, Deus logo me trouxe a história de uma mulher que não é citada muitas vezes na Bíblia. Mas quando nós falamos sobre o cuidado de Deus, é entendermos que o nosso Senhor, Ele não veio só para aqueles que são. O Senhor veio para aqueles que não são. E é aí que se revela a glória de Deus. É muito fácil dizer que Deus é comigo quando eu cresci na igreja, quando eu tenho cargo. Agora dizer que Deus é comigo quando eu me sinto pecador, quando eu não me sinto digna. É aí que se revela a glória de Deus. É aí que se revela o poder de Deus. Porque Ele diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é sobre o aparato todo que existe ao redor de quem já é muito capacitado e preparado. É sobre a disponibilidade do coração daqueles que se apresentam para Deus. E para nossa meditação nessa noite, a história que Deus me trouxe ao coração foi a história de Agar. Diga assim comigo, Agar. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Versículo 7. E o Senhor, e o anjo do Senhor, achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente
que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu filho Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com quem falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai Roi. Está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e chamou Abraão o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amém? É uma leitura um pouco longa, mas necessária para o nosso entendimento. Quando nós falamos de Agar e trazemos Agar a uma história que é muito conhecida, que é de Abraão e Sara, todo mundo sabe que Abraão foi chamado por Deus, e Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela. Fez milhares de promessas a Abraão. Sara, sua mulher, era estéril, não podia gerar filhos, e uma das maiores promessas da vida de Abraão e Sara, independentemente de tornar Abraão pai de multidões, Abraão se tornar um homem próspero, um homem de posses, um homem de influências, a maior promessa de Deus para a vida de Abraão era tornar Abraão pai de filho, porque sua mulher não podia gerar. Então esse era o calcanhar de Aquiles, a fraqueza da vida de Abraão e Sara, porque independentemente de terem muitas coisas, independentemente de começarem a crescer, de se tornarem notáveis, de terem a presença de Deus, Abraão andava com Deus, eles não podiam gerar filhos. E essa era a fraqueza de Abraão e Sara. Esse era o ponto que doía. Assim como todos nós estamos aqui nessa noite, estamos a rir, estamos a dançar, mas cada uma de nós sabe qual é o ponto que quando para e começa a refletir dói. Todo mundo aqui sabe qual é a debilidade da sua família. Todo mundo aqui sabe qual é a debilidade do seu interior. Todo mundo aqui sabe qual é o motivo que, por mais que existam alegrias, muitas das vezes ainda nos fazem pensar, ainda nos fazem chorar, ainda nos fazem sentir incompletas. E é aí que a história de Agar começa. Agar era uma escrava egípcia. Agar nem sequer pertencia ao povo de Abraão e Sara. Com certeza Agar foi tomada numa das descidas de Abraão e Sara ao Egito, e levaram Agar com elas e com eles, e ela estava ali no meio daquele povo a servir como escrava. Só que no meio desse processo todo, Sara teve a brilhante ideia de ajudar a Deus, de adiantar o que Deus havia prometido que iria fazer. E Sara tomou Agar e teve a ideia de fazer com que Agar tivesse um filho de Abraão, para que aquele filho de Agar se tornasse filho de Sara, para que ela pudesse sentir que a promessa de Deus está concretizada. Só que nós temos que entender uma coisa: quando Deus promete, Deus ele é específico. Quando Deus tem um propósito, quando Deus lança uma promessa, Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa que nós façamos as coisas por Ele, porque Ele é Deus, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a palavra do Senhor diz que existe um tempo estabelecido para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de falar, tem o tempo de se calar, tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher o que se plantou. Nenhuma de nós tem poder de adiantar o tempo de Deus. Nenhuma de nós tem poder de apressar aquilo que Deus estabeleceu que num tempo determinado faria. E Sara decidiu se colocar nesse lugar. Como nós gostamos, nós mulheres somos muito ansiosas, somos muito apressadas. Se ele não está fazendo, eu vou fazer. Ah, se não está dando certo, eu vou fazer do meu jeito. E Sara fez do jeito dela. Só que nós precisamos de entender que com Deus não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, não é da nossa maneira. Com Deus é
Senhor, seja feita a tua vontade e eu diminua. Com o Senhor é que seja feito o teu querer e eu seja nada. Porque a palavra dele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós não temos poder de ajudar ao Senhor. E Sara queria ajudar a Deus. E pegou Agar, uma escrava. Agar não tinha nenhuma opinião. Agar não tinha voz própria, porque era escrava. Escravo não tem voz. Escravo não tem vontade. Naquela época, um escravo era a propriedade do seu dono. O que o dono mandar, ele faz. O que o dono orientar, ele tem que fazer, porque ele é escravo. É por isso que Jesus, quando veio nos mostrar que nós não somos mais escravos ou servos, mas nós somos amigos, porque o escravo, ele só faz o que lhe mandam. O escravo não tem poder de conversar com o seu Senhor. O escravo não tem poder de passar tempo na presença do seu Senhor, se ele desejar. Mas Jesus, quando veio, rasgou aquele véu que nos separava da presença dele e disse: vocês já não são escravos, vocês são meus amigos. Vocês podem entrar na minha presença, vocês podem passar tempo comigo, vocês podem me desejar, vocês podem me chamar pelo nome, porque vocês não são mais escravos, vocês são meus amigos. Então Jesus, ele nos mostra a importância de deixar de ser escravo. Mas nós temos aqui uma mulher que surgiu muito antes do tempo de Jesus e era escrava. Não tinha desejos, não tinha vontade. Se calhar uma jovem bonita no auge da sua vida, que de repente se depara com uma notícia de que ela não estava preparada, não estava projetada. Ela foi dada a notícia de que ela teria que se deitar com o seu Senhor e dar à luz a um filho, para que não fosse filho dela, para que fosse filho de Sara. Veja que humilhação. Como se não bastasse ser escrava, como se não bastasse ter sido retirada da sua terra, como se não bastasse não poder conviver mais com os seus, está ali a servir num lugar onde não tinha vontade. Agora ela era obrigada a dar à luz a um filho que ela não projetou. Agora ela se viu num momento em que ela teria que se deitar com alguém que era seu Senhor. Quantas das vezes nós passamos por situações que são humilhantes? Quantas das vezes nós passamos por situações que doem no peito, que acabam conosco? Nos sentimos desvalorizadas, nos sentimos desrespeitadas. E não é pessoa que vem de longe. Na maior parte das vezes essas situações acontecem dentro. É dentro de casa, é dentro do seio da igreja, é no serviço, que muitas das vezes nós nos sentimos humilhadas, nos sentimos desvalorizadas. Às vezes diante das pessoas que nós mais amamos. E aquela mulher não tinha valor algum porque era uma escrava. Mas de repente ela vê uma luz no fim do túnel. Eu vou ficar grávida do meu Senhor. E a Bíblia fala que Abraão deitou-se com Agar e Agar fica grávida. Só que agora Agar, por estar grávida do seu Senhor, ela já não está se sentindo escrava, ela já está se sentindo senhora. Eu, Agar, senhora Agar, deitei com o Senhor. Eu, Sara, você é minha senhora, somos iguais. Você não faz filho, eu que vou te dar filho. E aí começou o problema. O quê? Fazer o que você me manda, limpar aí. Eu estou grávida, já vou te gerar uma criança, ainda estás mais a me mandar limpar o chão. Mas Agar, vai ainda buscar água no poço. Eu não posso baixar, vou gerar luz ao filho do Senhor. Você está me mandando mesmo o filho do Senhor? E a Bíblia fala que Agar, ela
começou a zombar de Sara. Quem estava grávida era? Quem estava grávida era? Sara não fazia filho. Você precisa de mim. Eu sou importante. E ela começou a se sentir, não, se calhar Deus me trouxe até aqui para deixar de ser escrava. Se calhar Deus me trouxe até aqui para ser a senhora dessa casa, essa que não faz filho. Se calhar o patrão pode se apaixonar por mim. E ela começou, o ego de Agar começou a inflamar. Ela começou a se sentir grande e a zombar de Sara. Só que atenção, igreja, a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com o vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso nos traz um entendimento de que essas alegrias momentâneas que o mundo nos traz, essas coisas que envaidecem a nossa alma, essas propostas que nos trazem, que nos fazem pensar que nós somos importantes, que nós somos as mais bonitas, que nós somos as mais capazes, estão a nos afastar da promessa de Deus, estão a nos afastar do propósito de Deus. Entenda uma coisa: não é sobre você carregar o rei na barriga, não é sobre você ser capaz, não é sobre você ser a que faz filho, a que tem um casamento. É sobre a presença de Deus na tua vida, que faz com que as promessas, que faz com que os propósitos se cumpram, que você caminhe em direção ao centro da vontade de Deus. Não é sobre o orgulho que nos enche, não é sobre isso. Não é sobre isso. A embriaguez do mundo está a encher a igreja do século 21. Estamos a ficar muito embriagadas com elogios, com coisas bonitas, com panos, com roupas, com camisolas, com luzes. Estamos a nos embriagar, mas a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho. É a palavra. É a palavra. É a presença de Deus. Não é o vinho do mundo. Não é o vinho. Não são os elogios. Não é você se sentir valorizada, necessitada por um homem. É você saber que está caminhando em direção à vontade de Deus. O homem, ele te elogia aqui, basta você virar as costas, já te fala mal ali. O homem te aplaude aqui, o homem te precisa aqui. Quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. Quando o teu negócio está te sair bem, você tem muitas amigas. Quando você é uma pastora que prega bem, você tem muita gente, tem que procurar a pastora, quer aconselhamento. Mas não é sobre isso. É sobre deixar que seja a glória de Deus. E quando vem a glória de Deus, você próprio, ninguém precisa te humilhar. Você reconhece e você diz: eu vou me humilhar, eu vou me prostrar. Porque a palavra mesmo nos diz que aquele que a si mesmo humilha, o Senhor é que exalta. O Senhor é que exalta. E nós não podemos falar de cuidado de um Deus se o Deus que cuida não tem um povo que se humilha. Nós não podemos falar do cuidado de Deus se o Deus que cuida não tem um povo que busca por Ele, se não tem um povo que busca ser cheio dEle. Agar estava assim cheia de orgulho, só que o orgulho, ele nos afasta do lugar da promessa. E aí começou o problema. Sara também não era fácil. Sara olhou e disse: o quê? Você vai zombar de mim? Eu que te pus aqui, eu que te trouxe nessa casa. Espera só um bocado. Abraão, essa serva tá a brincar comigo, tá a zombar de mim. Abraão diz: você que sabe, a serva é tua, você que sabe. Sara pega, vai ter com Agar e começa a falar, começa a lhe afligir, começa a lhe perseguir. Agar não está aguentando mais a perseguição, porque se encheu muito de orgulho e foge. Foge. E aí que nós começamos a entender o cuidado de um Deus que é tão lindo, tão maravilhoso, tão grande, que mesmo nós sendo tão imperfeitas, Ele cuida. Você já olhou para você? Você já olhou para os seus defeitos?
Você já parou para pensar, eu sou muito assim? Porque eu já parei. Eu já me olhei no espelho e disse, isso aqui não dá nada bom. Isso tem que mudar. Nós somos tão imperfeitas. Eu costumo sempre dizer na igreja, é tudo muito lindo, tudo muito saboroso. Vamos ainda na tua casa, irmã. Vamos ainda sentar com os teus filhos. Vamos ainda saber com o teu marido. Vamos ainda no teu ambiente de trabalho. Porque na igreja é tudo muito lindo. Na igreja somos perfeitas. O nosso uniforme está sempre limpo. Nós somos tão organizadas na igreja que até reclamamos da desorganização da igreja. Esses pastores são muito desorganizados. Na nossa casa nós somos muito organizadas. Na nossa casa tudo se cumpre no horário. Na nossa casa nada sai do lugar. Você já parou para analisar a si mesma? O Deus que cuida é o Deus que precisa de um povo que reconhece suas debilidades. E nós vemos Agar. Fugiu porque errou. Fugiu porque falhou. E ela vai para um lugar, para uma zona deserta. Ela foge. Mas ali naquele lugar, o anjo do Senhor encontra Agar. E lhe diz, Agar, de onde vens? Lhe diz o quê? Agar. E lhe diz o quê? Não. Primeiro o nome. O quê? Vamos repetir seu nome. 1, 2, 3. Só o nome. 1, 2, 3. Só o nome. Se você for olhar para os versículos anteriores, durante todas as conversas de Abraão e Sara, eles tratavam Agar como serva. Nenhum dos relatos nos versículos anteriores você vai ver Sara falar para Abraão Agar, e nem Abraão falar para Sara Agar. Eles só falam serva, serva. Em outras palavras, escrava, escrava, escrava. E quando o anjo do Senhor chega para Agar, ele diz, Agar, de onde vens? Ele não diz, escrava, de onde vens? Sabe o que é que nós entendemos com Deus? Que independentemente dos erros que já cometemos, independentemente dos rótulos que o mundo nos coloca, independentemente dos lugares sujos onde já passamos, independentemente daquilo que nós já fomos um dia, se você está aqui, já teve um filho, já abortou, se você já foi prostituta, se você já vendeu a tua alma, Deus te chama pelo nome. Deus te conhece. Deus te encontra no deserto. Aquilo que você faz já não importa mais, porque agora Deus diz, de onde vem, mulher? De onde vem, pastora Vanusa? De onde vem, irmã Manó? De onde vem, mamá? De onde vem? Sabe de onde? Não importa o tratamento que o mundo te dá, não importa os erros que você já cometeu. Talvez você diga, eu estou aqui, mas você não sabe o meu passado. Não me interessa o teu passado, porque a palavra do Senhor diz que Deus pega no passado e atira no mar do esquecimento. Talvez você diga, eu já fui muito marcada nessa vida, eu tenho uma história negra. Para a tua boa informação, a palavra do Senhor diz que quem está na luz não satisfaz a vontade das trevas. Vocês que um dia já esteve nas trevas, não importa mais, porque agora você está na luz. Não importa o teu passado, não importa os teus erros, não importa o que te fizeram, não importa quem te magoou. Deus tem vida nova para você e Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Quantas das vezes o mundo nos traz rótulos? O mundo nos traz rótulos. Te diz, você é uma zungueira. Você não tem marido também. Então você vai falar o quê?
Você é doente. Você é empregada. O mundo traz rótulos. Quem é você? O mundo traz rótulos. Você não estudou. Quem é você? Aonde você pensa que vai? O mundo nos traz rótulos. E nós aceitamos. Sabe por quê? Por causa do passado, da condenação. Por causa das coisas que fizemos. Nós até mesmo olhamos e aceitamos menos do que merecemos. Por causa dos rótulos que o mundo traz. E nós aceitamos. Nós olhamos e dizemos, não é verdade. Isso até não é mentira. Mas existe um Deus que te chama pelo nome. E o teu nome não é esterilidade. O teu nome não é doença. O teu nome não é humilhação. Você tem nome. Você tem nome. Deus te deu um nome. Deus te chama pelo nome. Deus te chama de princesa. Deus te chama de filha. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus te conhece. E Ele é tão íntimo. Ele é tão intencional naquilo que faz. Que Ele te chama pelo nome. E Ele diz, eu tenho intimidade contigo. Você para mim não é uma escrava. Você para mim é uma filha. Você é filha. Você não é empregada de ninguém. Você não é escrava de ninguém. Você não nasceu para sofrer na mão de ninguém. Você não nasceu para ser oprimida. Você não nasceu para viver dificuldade. Você não nasceu para viver debaixo do jugo do pecado. Você não nasceu para aceitar menos do que você merece. Porque você é filha de Deus. Deus te conhece, Deus te chama pelo nome. Quando as mulheres não são valorizadas pelos próprios maridos, pelas pessoas que um dia escolheram, amaram. Hoje em dia a situação só o sangue de Jesus. E isso nos coloca no buraco de pensarmos que o nosso valor é menos, de pensarmos que não somos bonitas, que não somos capazes. Mas existe um Deus que te chama pelo teu nome. Existe um Deus que te chama pelo teu nome. Agar teve um encontro com o anjo. O anjo chamou pelo nome dela. E naquele lugar, Agar falou a verdade. Agar, ela reconheceu o que havia feito com Sara. E o anjo do Senhor orientou Agar a voltar para a casa de Sara. E ali naquele lugar, Agar ficou tão maravilhada. Agar ficou tão maravilhada que ela declarou que aquele era o Deus que vê. Aquele era o Deus que vê. Deus te vê. Ele vê as suas necessidades e aflições. Ele vê as tuas necessidades. Talvez você está aqui, mas as coisas estão difíceis. As coisas estão apertadas. Mas você está aqui no lugar certo. E existe um Deus que vê as suas aflições. Existe um Deus que vê as suas dificuldades. Existe um Deus que sabe que muitas das vezes você dorme à noite e não consegue pregar no sono, porque muitas são as aflições. O pensamento começa a vir. Você começa a se perguntar, como é que eu vou fazer amanhã? O que vamos comer amanhã? O que eu vou dar para os meus filhos amanhã? O que vai ser do meu negócio amanhã? Existe um Deus que vê as aflições que você sente, as aflições que você passa. Existe um Deus que vê cada lágrima que você jorra ali, deitada na cama, a sussurrar, sem falar nada, só chorar, só chorar, só chorar, só pedir Deus misericórdia. Deus te vê, Deus te vê. Você precisa entender que Deus te vê. Ele vê as necessidades. Ele vê as necessidades do seu povo. A Bíblia fala que quando Jesus subiu naquele monte para ensinar ali em Mateus 5, depois o povo ficou com fome, a multidão ficou cansada e tinha necessidade de se alimentar, mas ali não tinha comida, ali não tinha quem pudesse trazer alimento para aquela multidão. Sabe o que aconteceu? Apareceu um menino
alimentada. Sabe por quê? Porque Deus vê as necessidades e Ele pega esse teu pouquinho e diz: eu vou multiplicar, eu vou te ajudar, eu vou levantar ajudadores. Você não vai morrer com a fome, você não vai morrer no deserto. Eu vou te ajudar, porque eu sou o Deus que multiplica. Deus te vê, Ele vê a tua aflição, Ele sabe das tuas causas. Eu não conheço as causas de ninguém que aqui está, mas Deus conhece as tuas causas, as tuas impossibilidades. Deus conhece. Deus não é surdo nem cego. Aquele clamor que você fala, que você dá, que você presta a Ele, Ele vê, Ele sabe, Ele ouve. Então você precisa entender que Deus te vê, e Deus vê as tuas necessidades e as tuas aflições. Deus também vê as tuas ações e a tua conduta. Deus também vê as tuas ações. Então seja intencional naquilo que você vai fazer. Seja intencional naquilo que você vai fazer. Comece a provocar milagre. Comece a provocar circunstância. Comece a abandonar o pecado. Comece a se analisar e abandonar aquilo que está errado. Porque Deus te vê, Ele está vendo cada atitude tua. Ele está vendo cada passo teu. Ele está vendo aquilo que você faz quando ninguém vê. Quando as luzes se apagam, aquilo que você é, quando ninguém mais está vendo. Aquilo que você toca quando mais ninguém vê. Deus vê. Deus vê. O oculto que ninguém vê, Deus vê. Os nossos maus hábitos, Deus vê. Então seja intencional naquilo que você vai fazer. Seja intencional naquilo que você vai apresentar diante de Deus. Nós estamos em congresso. É muito bonito. Vão ser 3 dias de festa. Mas depois disso, então seja intencional naquilo que você faz. Porque Deus te vê. E Deus também, Ele vê o nosso futuro. Deus sabe o que você vai ser daqui para frente. Deus sabe onde você vai andar. Deus sabe quem não é casada. Deus já sabe o teu marido. Esse sofrimento, não sei. Deus sabe. Deus sabe como é que vão se chamar os teus filhos. Quantos filhos você vai ter. Deus sabe de tudo que está por vir. E como nós não sabemos, nós nos afligimos. E aí onde o diabo nos brinca, na nossa ansiedade. O diabo, ele vem minar nossa mente para nos mostrar que nós não temos futuro. O diabo vem para minar nossa mente para nós aceitarmos aquilo que foi estabelecido pela nossa questão familiar. Na minha casa ninguém foi, na minha família ninguém fez, então comigo também não vai acontecer. Eu não espero muito. O diabo, ele vem trabalhar assim as nossas mentes. Esse marido já não vai mudar mais. Eu mesmo estou na igreja, mas eu estou só esperando o dia que o Senhor vem me buscar. O diabo, ele vem para trabalhar nossa mente, para tirar a fé, para tirar a esperança e para tirar a visão do futuro. Porque o diabo é o único que já tem um futuro de condenação. Então ele vem para tentar te condenar também. Então eu te falo nessa noite, não aceita quando o mundo vem te dizer: você nunca vai ser isso. Diga: eu vou ser aquilo que Deus diz que eu vou ser. Eu serei aquilo que a palavra declara que eu serei. Quando te dizem: já não vai a tempo de ser rica, você lhe responde: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando o mundo te diz: você já não vai a tempo de ter filhos, diz: Abraão teve filho com 100 anos. Quando o mundo te diz: você já não vai ser isso e aquilo, você diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o meu passado diz. Eu não sou o que o homem diz. Eu sou o que Deus declara. Eu sou o que Deus declara. Deus declara sobre a tua vida nessa madrugada. Assim como declarou na vida de Sara, da vida de Agar. Deus declara sobre a tua vida um futuro. Deus mostrou para Agar que o futuro dela não seria ser
escrava, que ela foi ali naquela casa para servir, mas que ela não iria morrer ali. Por quê? Porque o anjo do Senhor olha para Agar e diz: Agar, eu multiplicarei a tua semente, ela vai ser numerosa. A semente de uma escrava, a semente de uma escrava, a semente de uma escrava vai ser numerosa. Isso não tem sentido. O anjo do Senhor diz: o teu filho, esse filho que está na tua barriga, vai ser um homem forte. Vai se levantar contra muitas nações. Muitas nações também vão se levantar contra ele. Uma escrava que não tem futuro. Então, quando você olha para você, aqueles medos que estão no teu coração de avançar, de prosseguir, de arriscar, porque você acha que já não tem futuro, porque você acha que é muito mais velha, porque você acha que já não vai a tempo. Entenda, em nome do Senhor, não é você que define o tempo. Quando você coloca no teu coração que já não pode mais avançar, que já não pode mais projetar, coloca no teu coração que quem cuida de todas as coisas, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre o que Deus faz. E Deus, Ele tem um futuro belo e próspero para você. Deus, Ele te mostra que já começou a cuidar das coisas. Os teus olhos ainda não veem, você ainda não entende, você ainda não compreende, mas Ele está a cuidar, Ele está a preparar nos bastidores. Imagina quando nós vemos um prédio bonito, de repente aparecer no meio da cidade, nós nos perguntamos: mas esse prédio foi construído quando? Mas essa obra foi feita quando? É tão bonito, nós não demos conta, sabe por quê? Porque a obra estava tapada, a obra estava cercada, a obra estava vedada, para que no tempo certo se revelasse a obra bela, linda, bonita, estruturada. A tua obra está vedada, a tua obra está cercada. Deus te cerca, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está construindo, Deus sabe, e no tempo certo Ele vai trazer uma coisa linda e bela para você. Aqueles que estiverem ao teu redor vão olhar e vão admirar, vão dizer: como é que pode, onde é que ela fez, onde é que ela andou, como é que ela conseguiu? Você vai responder: o Deus que vê, o Deus que vê, fez a obra completa na minha vida. O Deus que vê, fez a obra completa na minha vida. E você não vai precisar da ajuda da mão do homem para vir opinar, para vir decidir, para vir te dizer: na tua vida está muito amarelo, usa azul. Não! O Deus de obra completa vai fazer a obra completa na tua vida. Ele não é Deus de metade. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele não terminou. Realmente existe um Deus que está cuidando de nós. Realmente existe um Deus que se importa com tudo que faz parte da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus é tão detalhista que até uma unha faz diferença. Até o cabelo faz diferença. Eu me lembro de uma época que eu não tinha unha. Eu comia a unha. Hoje em dia minha unha cresce tanto que até me irrita, tem que cortar. Porque Deus é Deus de coisas pequenas, coisas que nós pensamos que não faz diferença. Deus não liga, isso é mentira, Deus liga. Por que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, se Ele não se importa? Por que Ele sabe cada detalhe da tua vida, do teu corpo, se Ele não se importa? Deus sabe tudo, e Deus se importa com tudo. Deus está vendo, está a doer, está na humilhação, está no sofrimento hoje. Aguenta, vai passar. Não há mal que dure para sempre, diz a palavra do Senhor. Está difícil aqui, estás a chorar muito, continua a chorar. É o teu tempo de chorar. Vai chegar o tempo de se alegrar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Te humilharam hoje, continua. A humilhação de hoje vai ser a exaltação de amanhã. Está a sofrer hoje, continua a sofrer. Vai passar. Você não vai morrer. Vai passar o sofrimento. Dá-te apontar o dedo hoje. Deixa-te apontar. Dá-te
te acusar hoje, deixa te acusarem. Estão a falar mal de ti hoje, deixa falar. Pelo contrário, aumenta mais o volume, fala mais alto, fala mais alto. Não estamos a ouvir bem, fala mais alto. Porque existe um Deus que se esclarece por nós. Existe um Deus que cuida de nós. Para terminar, nós na história da Bíblia temos a história de Raabe. Raabe é outra mulher improvável, prostituta. Parece que Deus gosta de pegar coisas difíceis para trabalhar. Prostituta. O povo de Israel tinha necessidade de entrar na cidade de Jericó, mas tinha os muros que cercavam a cidade. Então eles lá entraram na cidade, mas estavam a ser perseguidos. Os homens de Deus haviam sido descobertos e o rei mandou perseguir eles. E tinha ali Raabe, que tinha uma casa. Raabe pegou aqueles homens, abrigou os homens dentro da casa dela, escondeu aqueles homens. Quando o rei perguntou: você viu os espias? Ela disse: realmente passaram aqui os homens espias, mas depois fugiram, eu não vi mais. Mas Raabe havia escondido eles no telhado. Raabe, quando viu eles, disse: eu sei que o vosso Deus é Deus verdadeiro. Eu sei que o vosso Deus abriu o mar vermelho. Eu sei que o vosso Deus venceu a batalha. Então eu peço em favor a minha família. Quando vocês vierem invadir essa cidade, não me matem, não matem a minha família. Raabe podia lhes seduzir. Raabe podia usar de artimanhas sexuais, porque ela era prostituta. Mas ela usou armas espirituais. Ela tocou no ponto fraco dos homens de Deus. Ela disse: eu sei que o vosso Deus é poderoso nas batalhas. E o que aconteceu? Quando foram invadir a cidade, Raabe estava selada com os cordões de escarlata. Ela e a sua família não foram atingidas. Raabe saiu dali prostituta, começou a conviver com o povo hebreu e se tornou esposa de um deles. A história da vida de Raabe mudou. Porque Deus não trabalha com propostas de homem. Deus trabalha com propósito. Você está no propósito de Deus. Você está no propósito de Deus. Você está no propósito de Deus. Raabe, uma prostituta, selou toda a sua família com cordões vermelhos. Esses cordões vermelhos para mim certamente representava já naquela época o sangue de Jesus que vem para nos selar, que vem para selar nossa família. E onde é o sangue de Jesus, o mal não entra. E Raabe casou com Salmão. Tiveram Boaz, marido de Ruth, avô de Davi. Davi que vem trazer Cristo na sua genealogia. Como é que uma prostituta entra na genealogia de Cristo? Porque no plano do homem ela era apenas uma prostituta, mas no plano de Deus ela era a chave para a vitória. Ela era a chave para encontrar promessa. Eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o alto em nome de Jesus. Eu não sei aquilo que já decretaram sobre a tua vida, mas a palavra do Senhor diz no livro de 1 Pedro 5:7: lança toda a ansiedade ao Senhor, lança agora. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e de forma profética, com as suas próprias palavras, você não vai depender da oração de ninguém. Em alguns minutos você começasse a declarar sobre a sua própria vida. Você não precisa buscar muito, oh família, não é pela tua própria vida nessa hora. Fecha os teus olhos. Esse é o momento que você vai levantar as suas mãos e vai começar a declarar ao Senhor aquilo que você pretende ser diante dele. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são os teus projetos, eu não sei o que já aconteceu no meio do caminho, mas existe um Deus que está aqui, existe um Deus que está aqui, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te cuida, existe um Deus que te conhece, existe um Deus nesse lugar, existe um Deus nesse lugar, existe um Deus nesse lugar. Ele diz: abre a tua boca e eu te encherei, abre a tua boca e eu te encherei. Você já não é escrava, você já não é condenada, você já não vive na humilhação. Existe um Deus que está aqui, existe um Deus que está aqui, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te conhece, existe um Deus que sabe das tuas necessidades, existe um Deus que conhece as intenções do teu coração. Então começa a falar com Ele.
cada detalhe. Deus, se a Deus está porta cuidando de cada abrir, detalhe. Ele é Deus. Deus está cuidando Mas de se cada detalhe. fechar, Deus está continua cuidando de sendo cada Deus. detalhe. Se a doença Deus vier, está cuidando de cada Ele é detalhe. Deus. Entrega nas Segurado mãos do for. Senhor. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada, Pai. Assim como em revelação o Senhor falou para João, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos.